Vai falar de face, a gente precisa entender várias coisas sobre face. Uma das coisas que a gente precisa entender sobre face seria a anatomia, porque a gente está falando de corpo humano. Depois que eu defino a face na anatomia, eu já sei onde ela está, eu começo então a definir a face na forma histológica. Eu sei a histologia, depois eu preciso definir a face na sua fisiologia. Em continuidade, a fractalidade da face, quando você chega e sai da anatomia e histologia, você vem para a bioquímica. Porque essas são ciências básicas para a compreensão de uma técnica que vai restabelecer a saúde do corpo humano. Então são conceitos básicos, vocês têm que saber a anatomia da face, histologia da face, fisiologia da face, a função da face, a bioquímica da estrutura facial, embriologia, que é uma parte mais importante a gente saber. Se você fez qualquer curso da área de saúde, você estudou embriologia sem a face, você estudou bioquímica sem face, estudou fisiologia sem face, histologia sem face, anatomia sem face. Mas você tem uma base disso aqui tudo, então você consegue incluir a face em todos os seus conceitos sem mudar o que estava escrito anteriormente. Por isso que a gente deve sempre seguir tudo que a gente vai trabalhar, a gente sempre deve seguir o que fala da literatura. Se a literatura ela está 100% correta ou não, ela sempre deve ser um guia nosso. Porque você nunca pode criar algo que não esteja comprovado cientificamente quando você fala de saúde do corpo humano. Então, se algo não está comprovado, a gente trata como algo holístico. Então, por isso existe ainda a definição holística da face. E também existe uma outra definição da face com holográfica. Anatomia da face. Eu poderia definir a anatomia da face em duas partes: face estrutural e face interestrutural. Se eu estivesse falando de histologia da face, eu queria saber só quais são as células que estão aqui. As células do sistema hematopoético, que inclui as células tronco, mais as células de defesa, os fibroblastos e os telócitos. Essas são as células que vão trabalhar no seu processo de reparo e regeneração do tecido. A fisiologia da face depende em qual escala de dimensão. Se eu estivesse falando de uma escala de dimensão macro, eu poderia falar que a face é uma função estrutural do corpo humano. Se eu estivesse falando dela nas células, eu também poderia falar que ela tem função estrutural no citoesqueleto. É a fisiologia do corpo humano completa. Transmissão de impulso elétrico, energia, transmissão de fluido, regeneração, reparo. É estrutural, isso fala na macroestrutura. E na microestrutura, mesma coisa, porque se você entender o citoesqueleto, ele é formado por 3 estruturas. Essas 3 estruturas são responsáveis até pelo processo de mitose, pelo processo de posicionamento das organelas, pelo funcionamento das organelas, pela comunicação das organelas dentro das células. E depois você olha dentro da estrutura nuclear. Você vê que na estrutura nuclear, aí você passa de uma escala, tá vendo? A gente muda de escala de dimensão. Porque quando a gente está falando de citoplasma, organelas, células, membrana citoplasmática, a gente ainda consegue ver. Chegou no núcleo, aí a gente está falando de material genético. Como que se define o material genético? Não tem como você desenhar aqui um DNA. Tudo bem que a gente desenha ele na hélice, uma tríplice hélice aqui, mas isso é uma forma de representar ele, mas a verdadeira definição dele já passa a ser bioquímica. Você entendeu? A gente chega numa escala de dimensão onde a gente tem que fazer a definição bioquímica da estrutura. Saber como são as cadeias carbônicas que formam isso.